Oi gente, tudo bom? Então mais uma vez estamos aqui para gravar uma tag, mas dessa vez eu e a Mel vamos gravar uma tag que a gente criou, certo? Então a nossa tag tem um nome comprido, desculpa, mas a gente não conseguiu encurtá-lo. Não tem como. Então seria livros que gostaríamos de ter lido no colégio, na escola. Então essa tag consiste em citar 5 livros, então cada uma vai citar os seus 5, né? De livros que a gente gostaria de ter lido durante o percurso escolar. Então que o nosso professor tivesse trabalhado ele com a gente na sala de aula, que eu acho que teria, sei lá, incentivado a leitura, ou não sei, só pra... Seria legal discutir isso numa sala de aula com uma pessoa que entende de literatura e com os colegas pra poder, né? E eu já vou adiantando que ela é uma dessas professoras. Não, eu tento, eu juro que eu tô tentando. Quando eu penso nos livros que eu falo, queria ter lido, ter que passar. Então eu fico assim. Então, são 5 livros e vamos a eles. Bom, o primeiro então que eu pensei foi O Grande Gatsby. E eu vou dar um beijo aqui nela. Esse é o Por todos os alunos, né, pra quem ela dá esse livro, porque ela dá esse livro, ela trabalha com esse livro pra quem? Primeiro ano? Com o primeiro ano do ensino médio. É. Ele então, sofre um pouco no começo, mas vai. Eu já indiquei pra algumas outras pessoas e algumas falaram, no começo eu não tava gostando tanto assim, mas quando chegou no final, assim, sensacional, porque o final desse livro é sensacional. E então eu acho que é um livro curto e que vai conquistando o leitor, assim. Ele não, de cara ele não conquista tanto, mas ele vai aos poucos conquistando, e o final, assim, o desfecho, quando você percebe o que ele quer dizer com aquilo, quando você entende o contexto, né, em que o livro está inserido, eu acho isso muito bacana. E aqui é um dos casos, esse livro, na verdade, eu escolhi, porque eu acho que seria muito bacana você meio que juntar as aulas de história com as de literatura, pra você ter um exemplo ali, um livro, mesmo que seja de ficção, pra você entender o que você tá aprendendo em história, junto com a literatura. E não ficar só no enredo também, mas ver as críticas que o livro faz, é bem então, bacana. como esse livro ele tem todo o contexto ali inserido na narrativa dele, no enredo e tal, você tem que entender o que tá se passando ali na época, eu acho muito bacana. Então pra você entender ali o período entre guerras, o grande sonho americano, o craque da bolsa, então eu acho isso muito bacana. Bom, também falando ainda do ensino médio, né, porque a gente escolheu livros para adolescente e para criança, a gente pensou em tudo, né, o percurso todo. Eu também pensei na Agatha Christie. Eu acho que se eu tivesse lido livros dela no ensino fundamental ou no médio, essa narrativa policial, de perseguição, eu acho que muita gente teria se encantado mais pela leitura. Então eu acho que a gente tem que passar por um pouco de narrativa assim, de mistério também, meio Sherlock Holmes. E seria algo pra, tipo, conquistar mais leitores, né? Sim. Talvez seja um dos gêneros que mais conquiste leitores. É um clichêzão, porque tem aquele modelo, né? Que a gente já sabe como é que começa, como é que termina. Com o tempo vai ficando meio chato, mas o primeiro que ele vai ler, eu acho que vai se encantar e eu acho que ajudaria bastante. Vai conquistar um leitor a mais aí. Esse é o segundo livro. Meu segundo, eu deveria ter começado pelo da infância, né? Mas tudo bem. Eu vou então partir pra infância, que seria... Eu peguei esse A Viagem do Pequeno Vampiro, mas eu já falei sobre ele, que é O Pequeno Vampiro, né? E esse livro aqui foi o que me fez começar a ler. E eu amo, e quando eu comecei a ler, eu fui conquistada. Então ele é o grande, assim, Ele a foi causa. A professora que te passou, você conheceu por conta. Porque assim, na minha escola a gente frequentava bastante a biblioteca. Então eu já li alguns livros que eles deixavam de escolher, só que aqueles com figuras e tal. E esse aqui foi o primeiro que tem algumas figurinhas, mas não é aqueles livros de figuras mesmo, que me encantou, e foi um desafio na época, mas eu gostei bastante. E eu acho que o enredo é encantador, porque você meio que se coloca no personagem principal, que conhece e tem um amigo, né, vampiro. Então é muito encantador isso, assim. É a fantasia que toma conta da... eu gostei de ter lido o livro, apesar de eu não ser mais criança, às vezes, né? Eu gostei, então eu indico até pra quem gosta, assim, de literatura infantil e de fantasia. É um livro bem rapidinho também de ser lido, então eu gostaria de ter sido indicado pela professora. É um livro que seria legal trabalhar assim em sala. Interessante. Pequeno Vampiro. Uma dica, não. Uma dica. Bom, vou anotar, tô anotando. Eu acho que eu colocaria também os Desventuras em Série no pacote. Não vou escolher nenhum deles, porque acho que dá pra trabalhar bastante coisa. Primeiro o filme, depois você escolhe o livro lá pra frente, ou começar do primeiro, sei lá. Mas acho que o Desventuras em Série, além de ser aquela historinha que dá pra você trabalhar o núcleo familiar, e a questão de como a escola interfere, como que, né,
do bem e do crianças mal adotadas, também. essa questão de maniqueísmo do bem e do mal dá pra trabalhar, mas eu acho que a linguagem, né, que o nosso Lemony Snicket, né, vai adotar é bastante interessante para trabalhar com a noção de metáfora, de ironia. Então foi um livro que ele é muito rápido de ler, numa sentada assim, o livro vai embora, né? E além de ser interessante pelo conteúdo da linguagem, acho que tem muito pano pra manga ali pra falar sobre ela. Eu acho muito legal. Eu acho que a linguagem, né, a escrita do autor é um dos pontos principais da série inteira. Tirando a criatividade, eu acho que é a coisa mais sensacional, assim, da série inteira. Então eu gosto bastante também. Eu gostaria de ter tido uma professora minha. Mais um. Voltando pra categoria dos livros ali concominados. É concominados que fala? Concominados? Concominados. Concomunados. Concomunados. Eu falei concomunados. Ah, tá. Tá certo. Acho que tá certo. Com a história, então, relacionados com a história. Por que eu invento essas coisas, né? Ai, Mallory. Eu escolheria Anne Frank, de Anne Frank, porque, enfim, não tem muito o que explicar, mas ela não gostou. Eu não consegui ler esse no colégio. Eu tive no colégio e eu abandonei, que tava, tipo, muito parado. Era muito chato. Obviamente, né, você tem que entender que tá muito chato e muito parado, porque... Quantos anos você tinha, Ana? Acho que uns 11. E onde você pensava que ela tava? Eu não sei, porque eu não terminei o livro. E daí eu bloqueei, eu apaguei isso da minha memória depois de como foram as aulas pós, e sabia que ela tava, tipo, presa. Ela me confidenciou que ela não sabia por que a menina não saía do quarto. Não, eu não tava entendendo. Acho que a professora não deu, assim, uma ajuda antes, tipo, olha, leia, você vai entender por que tá acontecendo isso. Não, a gente começou a ler e eu, mano, o que tá acontecendo? Sai do quarto, poxa vida, que chata você. E aí eu parei de ler. Chata. Mas ela é chata. Mas eu acho que é bacana pra você entender ali o contexto. Se a professora te avisar antes. Porque se você tiver, tipo, no mínimo 15 anos, talvez, e tiver já tido a história ali, né, envolvida, eu acho que seria bacana. Continuando na questão guerra, né, eu acho que um que eu escolheria também, o meu terceiro livro, acho que seria o Menino do Pijama Listrado. Eu sei que tem muitos colégios hoje em dia que já trabalham isso no 9º ano, então o último ano do fundamental já indo pro primeiro, porque é o momento que na história você tá estudando a Segunda Guerra mesmo. Eu acho que eu gostaria muito de ter lido o livro, porque o filme me encantou demais, né? O livro eu li vários trechos, mas confesso que não cheguei a ler inteiro, tá? Apesar de gostar bastante do autor, esse livro eu não li inteiro dele. E eu acho que teria sido um choque pra mim. Seria, acho que o primeiro contato com a guerra que eu teria tido de uma maneira tão cruel quanto ela foi. E de uma maneira mais tranquila de ler. Então eu gostaria muito que algum professor tivesse me passado esse livro. É o mesmo motivo, assim, pra eu escolher o Diário de Anne Frank também. Seu quarto livro. Vou ser clichê. Ela escolheu não ser clichê, mas eu vou ser clichê. Vou escolher Harry Potter. Não, mas tá na minha lista também, então o nosso quarto livro é igual. É verdade. Eu acho que o Harry é necessário. Ponto. Acabou. A gente nem precisaria continuar a falar mais nada sobre isso. Vamos pular pro próximo. E aí, o meu quinto livro seria... Eu não escolhi um livro especificamente, eu escolhi, tipo, acho que um gênero. Eu acho que o livro que fala sobre as lendas da mitologia. Então, talvez, sei lá, a Ilíada ou a Odisseia, obviamente adaptações, né? Não aquele negócio em poesia. Ou só tem livros que contam as histórias mitológicas, né? Que tem bloquinhos, mini contos, assim. Eu acho porque ajuda bastante, porque a mitologia ela vai ser retomada na literatura muitas e muitas vezes. Se o aluno já tiver esse embasamento lá de quando ele foi pequenininho, é uma parte ele bem vai importante. poder ajudar. Primeiro porque tem um monte de monstros, é super legal, tem um monte de magia, os alunos vão gostar, mas que são coisas que depois em metáforas lá na frente na literatura, a gente vai se valer daquilo. Então eu acho que ajudaria bastante, é divertido e também seria útil. Então, sei lá, algum livro de contos mitológicos ou a própria Odisseia, por exemplo. É que essa cultura é muito importante pra gente ainda, né? Então acho que é necessário, né? Então é uma boa Mas escolha. não Percy Jackson, tá? Desculpa, mas não Percy Desculpa. Jackson. Não dá. Vários dislikes nesse momento. Tudo bem, até eu entendo que Percy Jackson... Ui, que difícil que é, assim, acho que eu precisava retornar aos meus 9 anos. Eu não tô conseguindo abstrair que eu tô velha. Eu não consigo abstrair que não é pra mim o livro. Obrigada, tem uns cabelinhos aqui já. Então, obrigada. Eu não consigo abstrair que o livro não é pra mim. Eu leio e eu acho que ele poderia ter sido tão mais bem feito. Difícil mesmo, então. E o seu último livro? Vai, pensa. Sabedoria, e a sua última chance. Eu não lembro. Qual que era mesmo? Você vai falar das crônicas? Não era as crônicas. Sim! Você lembrou? Não. Não, mas eu lembro. Tá. Por um momento ela...
O Mágico de Oz. Sim, verdade, O Mágico de Oz. Eu gostei tanto de ler esse livro. Não, eu acho que eu me apeguei muito aos personagens, todos, na verdade. E ele trata bastante dessa questão de maniqueísmo também. E cada personagem ali, ele é tipo uma alegoria, né? Então eu acho muito encantador isso. Todo o universo que o autor criou ali, eu acho super encantador e que com certeza várias pessoas seriam conquistadas por isso. Não só também pelo enredo, mas também por ser uma história já conhecida por todo mundo. Então é legal você já ter uma identificação com a história, né? Por ser, sei lá, filmes já muito conhecidos, histórias muito conhecidas. E eu acho que é muito encantador, assim. Eu gostei muito de ter lido agora, então se eu tivesse lido antes, criança, eu iria adorar. Tem filme, também. Tem quadrinho, tem adaptação, tem um livro original. Teatro. Tem teatro. Nossa. E dá pra trabalhar a noção de preconceito bastante interessante no livro, Sim. né? De crianças especiais. Acho que daria bastante coisa pra falar. Concordo, bem rico, assim. É legal. É bem rico. Então, é o meu 5º livro aí que eu escolheria pra ter lido no colegial. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa tag aqui criada. Eu acho muito bacana, porque eu acho que o leitor em si fica imaginando, e se eu tivesse lido tal livro quando eu tinha tantos anos, ou se Será uma que meu pessoa... percurso teria sido diferente com a literatura, teria gostado mais ou menos dela. Ou se um professor tivesse me feito assim, me identificar mais com certos tipos de leitura, ou me envolvido mais com isso, porque às vezes a gente fica preso àqueles livros que são clássicos, sim, demais, eu vou dizer. Clássicos e não demais. propícios pra idade que a gente é obrigado a ler, né? Tipo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, você lê no seu 2º ano. Assim, tudo bem, eu gosto bastante dessa história, não vou falar que, né? Porque tem cabeça que gosta, assim, da história, mas talvez seja necessário o acompanhamento de outro tipo de leitura também. Não só esse livro, que eu acho necessário, sim, eu não descarto a possibilidade, porque eu acho bacana, só que não só ele e não começar por ele. Eu acho que o acompanhamento da literatura na nossa escola, hoje em dia, não vou dizer que é precário, porque eu estaria cometendo injustiças aqui, mas eu acho que mas em grande parte eu acho que é o que causa alguns... rompimentos com a literatura. A gente não tem muito tem uma embasamento, barreira, né? Às vezes no fundamental pra aprender a gostar de ler, primeiro com livros, né, tranquilos, pra depois conseguir encarar os clássicos de uma maneira menos traumática. Isso. Então, assim, eu convido você, depois de assistir o vídeo, usar os comentários ali embaixo pra contar das suas frustrações na escola e contar o que você leu. Por favor, conta aquelas que você foi obrigado a ler, que você fala, gente, o livro nunca mais saiu da minha cabeça e foi horrível. Tipo, Policarpo Quaresma. Por exemplo, você leu Policarpo Quaresma no seu 2º ano? Então, eu tive que ler. Coloca lá embaixo os livros que você sofreu pra ler e os livros que você gostaria de ter lido também, tá? E não tenha medo dos clichês, pode citar Harry Potter, porque Harry Potter é vida, tá, gente? Sim, isso é importante. Com certeza. E você não precisa se explicar quando for citá-lo. É tipo, fica a dica, Harry Potter, beijos, tá ótimo já. E se você quiser responder a tag no seu canal ou aqui nos comentários mesmo, fique à vontade. Sinta-se à vontade, a tag é sua. Só não se esqueça de dar os créditos, claro, e de mandar aqui pra gente, porque a gente vai gostar de ver. Por favor. Então tá bom, gente. Obrigada pelo acompanhar pelo vídeo aí. Beijão! Beijinho, tchau. Até o próximo.